Leonel da Silva Bueno, comandante do CRPO Serra, foi promovido ao mais alto posto da Brigada Militar. E nós, do programa Zona de Risco, fomos até lá conversar com ele para saber o que muda a partir de agora. Veja. Em primeiro lugar, este comando regional, ele pela importância dele, é um dos comandos regionais mais importantes, numa das regiões mais importantes do estado, né? Tirando naturalmente a região de Porto Alegre e região metropolitana, o comando regional da Serra é um dos mais importantes. Então este comando ele tem uma previsão legal de um coronel, vaga de coronel para ser comandante desse comando. E como eu era tenente-coronel, eu exercia essa função de forma interina, embora com todas as obrigações, com todos os direitos, era de forma interina. Com a promoção, eu deverei ser titularizado nesta função, que é uma das mais importantes da Brigada Militar, era uma das regiões mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. As principais operações aconteceram ainda quando eu era segundo tenente, em 1988, em Garibaldi. Nós tivemos, naquele ano, em todo o Brasil, em todo o Rio Grande do Sul, inúmeras manifestações, manifestações de sindicatos, né, maiormente provocados aí no setor metalúrgico, que é o diferencial da região da Serra, e Garibaldi não fugiu essa regra. Naquele ano, foram 23 dias de greve, nas empresas Tramontina, em Carlos Barbosa, e Carlos Barbosa pertencia à minha área. Então a gente ficou 23 dias, houve vários confrontos naquela época, e foi uma experiência muito importante para mim. Participamos aí de inúmeros eventos futebolísticos, principalmente nesse ano que passou, de 2013, que para nós foi uma grande experiência, porque a gente situou aqui os jogos da dupla Grenal, principalmente do Inter, né, que utilizou Caxias do Sul como a sua casa, em detrimento da reforma. Nós tivemos um ano de 2013 muito difícil, com inúmeras manifestações assim que ao longo desses mais de 20 anos nós já não tínhamos mais no Brasil, e voltaram a acontecer, e todas elas com um diferencial, né, que não existia um foco, não existia uma liderança, e todas elas com esse instrumento valioso nos dias de hoje, que são as redes sociais, que tem essa facilidade de comunicação e mobilização de um público muito rapidamente. E a polícia teve que se adaptar muito apropriadamente a todos esses eventos, né, no sentido de, primeiro, proteger a integridade física das pessoas, tanto dos manifestantes quanto da população em geral, e num segundo momento aí, a questão do próprio patrimônio, né? Eu tenho comigo de que quando a gente é criança, né, desde quando a gente é criança, a gente acaba brincando de uma forma ou de outra, de mocinho e ladrão, de guerra, de bandido, e eu acho que isso tem que ficar muito claro para o ser humano, quem é que está do lado do bem e quem é que está do lado do mal. Eu já na época, o meu pai já era brigadiano, já era um policial, e um grande brigadiano, e eu me espelho muito nele, né? Apesar dele ter sido soldado por 27 anos na Brigada Militar, ele conseguiu me passar muitos valores e me deu oportunidade para que eu pudesse entrar na academia. Então, desde cedo, ele já conseguia ver na minha pessoa que alguma coisa eu poderia dar de retorno para uma sociedade ou para a família, enfim, né, para uma construção do mundo melhor de ser um policial. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Eu agradeceria meu pai. Ele era uma pessoa que, apesar do seu pouco grau de instrução, ele tinha uma visão sobre o mundo, ele tinha uma visão sobre as pessoas
ele enxergava muito além. E com base nisso, que eu sempre quis ser um bom filho, no sentido de que ele tivesse orgulho de mim. E eu, com certeza, e graças a Deus e a ele, eu consegui trilhar um caminho na Brigada Militar que poucos conseguem, né? Começar do praticamente nada e chegar a coronel da Brigada Militar, não são muitos que conseguem. Então eu agradeço com toda a sinceridade, primeiro a Deus e segundo a ele, porque ele enxergou essa possibilidade do filho dele ser alguém. Tanto é verdade que na época, quando ele era soldado, quando eu entrei, dei os primeiros passos na academia, os brigadianos da época dele não acreditavam que o filho dele um dia seria oficial da brigada. Quanto mais chegasse a coronel. Por quê? Porque era muito difícil. Era uma condição que praticamente não se apresentava para um soldado da brigada. Eu deixo a mensagem para os nossos policiais de que nada é impossível, né? Nós conseguimos, com muita força de vontade, se não desistir, a gente consegue transpor muitos obstáculos, basta que se tenha bastante vontade, porque o resto a gente vai correndo atrás, estudar, fazer curso, tudo isso a gente consegue, mas tem que ter força de vontade. Eu acho que isso é o fundamental para a pessoa, para o ser humano, para que ela possa conquistar alguma coisa. Ela tem que ter um objetivo e tem que ter força de vontade. Às vezes pode parecer difícil, e às vezes é difícil realmente, mas a pessoa não pode desistir nunca.